Vou começar pela Naima, que é a mais nova das três. Tem 44 anos e está rodeada no seu dia-a-dia por mulheres com metade da sua idade. Já se sente velha? Não, de todo. Acho que o envelhecimento, o peso do envelhecimento tem muito a ver com o ambiente em que estamos inseridos. No meu caso, embora esteja inserida num mundo onde as pessoas que trabalham são maioritariamente muito mais novas do que eu, ao mesmo tempo eu sei que faço parte da geração que quebrou esse tabu. Da geração das mulheres que conseguiu provar que pode continuar a trabalhar como manequim, como modelo, independentemente da idade que tem. Porque acho que nós é que temos que saber cuidar de nós para ter uma boa aparência. O meu trabalho em particular exige isso. Outros trabalhos não o exigem. Mas isso não me faz sentir velha de todo. E como é que se quebrou Como é que foi essa mudança? Como é que foi essa mudança? Eu acho que tem muito a ver com a surpresa das pessoas quando eu digo a minha idade. Porque ficam todas muito chocadas, que as pessoas acham que eu tenho 30 anos. Ou que tenho 20... Ainda hoje o Paulo Macedo disse: miúda, tu não envelheces. Continuam todos a tratar-me por miúda, embora eu já tenha envelhecido, obviamente, e ganho mais anos. E as pessoas todas perguntam-me se eu estou conservada em formol ou não. Fazem sempre muitas piadas à volta da minha aparência. Mas acho que uma das coisas que foi um fator muito importante para a longevidade também da minha carreira, independentemente da minha aparência, tem a ver com todas as campanhas que foram feitas contra a discriminação, contra a diversidade, a aceitação dos vários tipos de beleza, e isso é muito importante, porque até a própria publicidade mudou. Há 20 anos eu lembro-me que olhava para a publicidade e via jovens com 25 anos a vender cremes anti-rugas, e não fazia sentido. Não é? Aliás, até acho que era desrespeitoso em relação ao cliente. Continua a haver. Mas já não tanto. Já se vê manequins mais velhas, até o resgatar manequins mais velhas para fazer essas publicidades, porque o público também já é muito mais inteligente. O público já não vai atrás da mensagem da beleza perfeita e as pessoas querem ser aceitas tal qual elas são. Eu já vejo manequins da minha idade. Sim. Já tenho visto que trabalhos com manequins da minha idade, com senhoras fantásticas, com a sua idade marcada, mas da minha idade. Eu acho isso é uma maravilhoso. grande conquista. É verdade. E hoje há mais um culto, portanto aceitamos idades diferentes, como a Sra. Maria acabou de dizer. Haverá hoje uma mudança mais virada para o culto do corpo estilizado, do corpo ascético, mais do que a beleza clássica de ter uma cara bonita? Será que esse é o novo preconceito em relação ao envelhecimento? Sim. Pode-se dizer que sim, porque vivemos num mundo das redes sociais. Vivemos num mundo muito digital, um mundo com muitas as aplicações, onde podemos até acordar com má cara, mas há uma aplicação que nos coloca, nos tira as olheiras, que nos suaviza a pele e até podemos mudar o cabelo. Podemos estar completamente despenteadas e podemos pôr um cabelo que está perfeito. Eu acho que isso cria uma forma de estar na sociedade que é errada, do meu ponto de vista, em que as pessoas estão-se a habituar à perfeição, estão-se a habituar à vida editável, e isso é mau, porque depois no dia-a-dia as pessoas escondem-se atrás de maquiagem, escondem-se atrás de muitas formas de estar naturais, que devem ser aceitos naturalmente, e acho que esse é que é o grande problema. Então já não há pressão da juventude eterna? Ainda continua a haver, porque as pessoas cada vez mais a procuram. E na música? Há essa pressão da juventude eterna? Não, eu não sinto isso. Eu não senti até agora, pelo menos. Não senti, aliás, nenhum tipo de discriminação. Neste tempo todo sempre me senti uma privilegiada. Tive muita sorte também, estive sempre rodeada de pessoas incríveis, músicos absolutamente inspirados e maravilhosos que me ajudaram a ser a cantora que eu sou, a música que eu sou. E não, até agora não sinto, mas não sei quando eu ficar mais velha se vou sentir ou não, ou se isso acontecerá ou não. Até agora não tem acontecido. A Maria João, já ouvi várias vezes dizer que o seu instrumento é o seu corpo e, portanto, o seu instrumento está dentro de si. Não se coloca a questão de o seu corpo envelhecer mais depressa do que a sua mente. Que ele envelhece, que os nossos corpos envelhecem mais depressa do que nós pensamos e do que nós somos enquanto pensamento e pessoas. Isso eu reparo nas minhas amigas, nas amigas à minha volta. Infelizmente é assim, mas eu até agora tenho tido essa sorte, mas tenho certeza... Como é que garante, no fundo, como é que trata do envelhecimento do seu corpo, uma vez que a sua música e o seu trabalho está dentro de si, não é? Faz parte da parte física.
quais são os seus truques? Como é que enfrenta esse passar do tempo? Eu sempre fiz desporto, desde miúda que eu faço desporto, faço natação, agora comecei a correr, comecei a sonhar com o triatlo, corro trail, faço aikido, fiz durante 40 anos aikido e agora só parei porque me lesionei. E o desporto é uma coisa maravilhosa para nos mantermos bem. E pelo menos essa é a minha opinião e a minha experiência também. Eu fiz isso com o meu filho também, eu insisti desde sempre que ele fizesse desporto. Ele é um atleta, não é? É, faz natação, competição e passou ao lado, droga, álcool, fumo, passou ao lado disto tudo. E eu sou muito fã de desporto e continuo a fazer, custa o que custar, às vezes levanto-me, o que é que vou fazer? Vou correr, tenho que ir correr, tem que ser todos os dias e isso ajuda-nos a manter, dá-nos muitas ferramentas em termos de disciplina, de sacrifício, de esforço e mantém-nos bem, mantém-nos saudáveis e bem. Mantém o sangue a correr, mantém o sangue a correr. Em relação às cordas vocais, colocas a questão do envelhecimento das cordas vocais? Eu até agora não senti, ainda continuo com esta vozinha assim. Eu ainda não senti, mas eventualmente elas estão dentro do nosso corpo, vão envelhecendo connosco, não é? O que é que acontece às cordas? Já estudou isso? Não estudei, nem quero pensar nisso. Não quero saber. Eu não quero pensar nisso. Até agora está bem, portanto não quero pensar nisso. Eu penso que falar de envelhecimento e debruçar-me muito sobre esse assunto vai acabar por me acabrunhar, vou ficar mais perdida, julgo eu. Eu continuo a fazer tudo o que sempre fiz, sabe? E sinto-me bem, portanto não quero falar. Prefiro acho uma perca de tempo, quer dizer, para mim. Temos aqui uma mulher nos 40, uma mulher nos 60 e uma mulher nos 80, que ninguém acredita em relação às três, tem isso em comum. São três mulheres que Portugal vê há muitos anos, não é? E, portanto, no fundo, são mulheres que estão a envelhecer à frente de todas as pessoas, todos os portugueses. Doutora Maria, quando tinha a idade da Naíma, o que é que não sabia, alguma coisa muito importante que hoje sabe aos 80, que quando tinha a idade da Naíma não sabia? Quando tinha a idade da Naíma, estava a dar uma grande reviravolta à minha vida, quase sem sentir e sem saber, caiu meio em cima, assim, um bocado de paraquedas. O que é que eu não sabia que sei hoje? Eu sei muito mais coisas hoje, mas provavelmente algumas coisas que eu sabia com a idade da Naíma já esqueci. Portanto, há um equilíbrio daquilo que se vai limpando, porque é necessário, e daquilo que vamos aprendendo. Eu continuo a sentir-me como professora, apesar de estar reformada, e isto não é só para a professora, para todas as pessoas. Eu acho que todos os dias nós aprendemos qualquer coisa. E o dia que não aprendemos, tem qualquer coisa que falhou também, mas não creio que seja de ignorar que é importante aprender, mas também será importante desaprender. E é esse equilíbrio entre o aprender e o desaprender que vai continuando, que nós vamos continuando. E como a Maria João dizia, talvez haja determinadas coisas que, quando elas aparecerem, logo as enfrentamos. Porque a Maria João disse, eu não vou estar preocupada já com isso. E lembro-me uma coisa que uma amiga minha, o Dom Manuel Rolamento me contou já há muitos anos, que havia uma senhora que lhe dizia, na parte final da vida, ele era apenas padre na altura, ai, Padre Manuel, tantas coisas com que eu me preocupei ao longo da minha vida e que não vieram nunca a acontecer. E eu nunca me esqueci disto, porque isto é muito importante. Não sofrer por antecipação. Não vale a pena estar a sofrer por antecipação. Eu depois disse que eu acabei de fazer 80 anos, os meus amigos ainda dizem, principalmente aqueles que falam ao telefone, se continuas a ter uma voz de menina. Portanto, não quer dizer que a Maria João não vá continuar a ter a sua voz, a fazer aquilo que nos tem feito ao longo dos anos. Ainda há bem pouco tempo,
a Celeste Rodrigues dizia... Que tem 90 e 90, qualquer coisa. Eu levei a Belém numa das minhas noites de poesia e ela foi acompanhada pelo bisneto. O bisneto tocava e ela cantava. E ela diz, eu tenho que sair de casa, eu tenho que cantar todos os dias, senão não sou eu, não me sinto bem. Cada um tem o seu mundo, a sua atividade, a sua maneira de enfrentar as coisas, como é evidente. A sua opinião ou a sua forma de pensar mudou ao longo dos anos? De forma... Sim, em relação a muitas coisas. Há coisas que... Isso eu vejo... vi aquele filme, achei extraordinário na altura, agora vou ver outra vez. Ai não era assim tão extraordinário, afinal. Não quer dizer que seja uma questão de exigência só. É uma questão de... Ponto de vista. Não, de estar diferente. De estar diferente, de encarar as coisas de uma maneira diferente. No meu caso, como é evidente, mais madura. Mas a Maria João dizia, e é verdade, que a cabeça envelhece mais devagarinho, e é uma sorte quando isso acontece, porque depois há todas as doenças que nós conhecemos e com o envelhecimento temos tido as demências senis, os Alzheimer, isso é um problema grave, mas a cabeça vai mais devagar. Quando o envelhecimento é normal e natural, vai mais devagar do que o corpo. Eu, às vezes, olho para um escadote e assim, eu vou subir, e depois, não. Vamos lá tentar, mas não. É melhor não. É melhor não. Depois começa assim, afinal, não é tão fácil como parecia. E o meu marido dá-me gritos, tu não penses sequer em subir o escadote. Porque, por exemplo, é um risco que se corre com uma certa idade, a pessoa está em casa sozinha, e eu tenho tido muitos exemplos disso, e acha que vai e sobe, e as coisas correm mal, e uma fratura do colo do fémur, que muitas vezes é mesmo fatal. Portanto, temos que manter um equilíbrio entre a cabeça e o corpo. Diz-se sempre que, justamente ainda na cabeça, que à medida em que envelhecemos ficamos todos mais conservadores e mais de direita, e que isso acontece até às pessoas de esquerda, que ao envelhecerem. Consigo, como é que isso se passou? Não acho. Eu era muito rebelde, mas as minhas colegas aqui já me disseram as duas, e então Maria João é tal e qual como eu a conheço há muito tempo. Continuo bastante rebelde. É rebelde em quê? Rebelde até nas reações imediatas. Coisas simples do dia a dia, e elas estão a dizer que sim, porque foi nessa linha que elas disseram. Foi sempre assim que eu conheci. Sempre. E, portanto, não mudei, mas e os meus amigos, tu estás sempre na mesma nesse aspecto de reagir de imediato e nariz arrebitado, linguinha afiada. Portanto, não é uma mulher ponderada hoje que tem 80 anos? Ai, não, a ver como eu rio, é que não, de jeito nenhum. Não, e elas também sentiram, principalmente a Maria João, também sentiu isso, comparou-me logo à mãe, que também era assim, dizer isto, e a Naima dizia, isto é de professoras, porque a minha mãe também é rigorosamente assim. Não quer dizer, há professoras muito calmas, muito cordatas, mas eu não fui nunca, e não é agora que... Digo que não é agora que vou mudar, não sei o que é que está para me acontecer, não é? Naima, quando era pequenina, o que é que imaginava que era ser velha? Para mim, alguém com 40 anos já era muito velha. Eu tenho uma irmã que é 8 anos mais velha do que eu e lembro-me de determinada altura olhar para ela e ela já era uma mulher, eu ainda era uma criança e eu ter jurado a mim mesma que nunca ia ser igual a ela. Tal era a minha ignorância sobre o crescimento e o desenvolvimento do corpo de uma mulher. Mas para mim, ser-se velha nunca foi um termo depreciativo. O mais velho em África é sempre muito respeitado. Tanto é que a forma como a palavra cota, que são palavras que vêm de Angola e que foram adotadas por Portugal, são vistas em Portugal de uma forma. Em Portugal o cota é ofensivo, para nós é respeito. E eu hoje em dia já sou tratada por mãe grande, cota, porque há miúdos que têm 20 anos, têm 18 anos, conhecem a minha carreira e por respeito já me tratam desta forma. Portanto, para mim, olhar para alguém mais velho não é depreciativo, nem é achar que é um estado de vida de desrespeito, porque para nós a pessoa mais velha é a pessoa com mais conhecimento, é a pessoa que nos educa,
é a pessoa que nos põe no caminho correto e nunca... Em África é assim que nós É lidamos. muito verdade. importante isto. Em Moçambique é assim E a também. Europa está um bocado virada nisto. Isto é muito importante. Eu, É, a primeira está vez que eu ensinado. estive num asilo, não vou dizer em estado de choque, mas tive Em um Portugal? ataque de choro, porque nunca tinha visto os idosos tratados daquela forma. Também que é não que estive viu? num asilo muito... O que é que a Naima viu? Vi pessoas abandonadas, o que para nós não existe. Os nossos cotas morrem em casa, não é? Nós fazemos questão Em de os África ter não é connosco. possível. até ao fim. Em Luanda, nas cidades? Sim. Para Ainda nós, é assim? eu ainda agora estive em Luanda e tive uma situação muito engraçada. Eu estava a chegar a casa e nós temos, toda a gente que ouve falar de Luanda recentemente, ouve falar principalmente do trânsito, que é caótico. E eu estava a chegar a casa com a minha irmã, estávamos a entrar na rua da casa dos meus pais e de repente vimos uma senhora que estava a atravessar a rua e eu reparei que ela estava com muletas. E eu saí do carro e disse para, e eu saí do carro para auxiliá-la e imediatamente o carro de trás começou a buzinar. No momento em que eles se aperceberam que eu estava a auxiliar uma senhora mais velha, eles pararam e começaram todos a pedir desculpas. Pela tensão do nosso trânsito, tiveram aquela reação de buzinar e porque é que estão a travar, mas assim que viram que eu estava a auxiliar uma pessoa mais velha, disseram, não, desculpa. Portanto, é assim que nós reagimos em relação às pessoas mais velhas. Então não há lares de terceira idade em Luanda? Neste momento não posso dizer que não existe, mas não porque temos havia. muitos refugiados na cidade de Luanda. Mas quando eu vim para Portugal nunca tinha visto um asilo. Não sabia o que era um lar, não sabia Mas mesmo. ela até chama asilo quando nós chamamos lar. Pois, O termo mas asilo, um aqui, tem asilo, uma, Sim. aqui está a diferença do cota em África, do cota aqui na Europa. Aqui neste caso, De um em lar de Portugal. terceira idade e um O asilo. asilo, que é uma coisa muito negativa e que nós, talvez por isso eles chamam asilo, nós chamamos lar. É verdade. Esta história da língua, como professora que sou, é muitíssimo interessante. Diria que essa é a principal diferença entre envelhecer em Luanda e em Lisboa, ou em Angola e em Portugal, ou África e Europa. Os velhos não estarem sozinhos nos anos finais da vida? Talvez, não quero fazer uma acusação e dizer que todos os idosos são abandonados em Portugal, mas nós Sim, que não temos... são, já agora. Não são. Mas eu sei que ainda ontem estava com a minha mãe a conversar e talvez também se deva muito ao facto de termos uma população muito jovem. Por isso cuidamos tão bem dos nossos idosos. A população em Luanda, acima dos 65 anos, é 2%. Pois, nós E aqui- outro aspecto do envelhecimento, um aspecto mais superficial, o ter a pele negra, não sei se é verdade, mas que se envelhece melhor, que a pele envelhece melhor do que as peles claras? Parece Isso que é, isso é verdade? Parece que a fantástico. melanina Sim, tem aí um peso muito grande na elasticidade da pele. Não sei, a minha mãe é que é bióloga, ela poderia explicar melhor que eu, mas estou em crer que sim, porque de facto eu quando me deparo com colegas minhas, da minha geração, e com a minha idade, ou um pouco mais novas, com mais 2 anos, menos 2, a pele delas tem uma aparência completamente diferente da minha. E provavelmente, aliás, eu acho que já está provado que quanto mais melanina se tem, mais elástica é a nossa pele e menos tendência tem para envelhecer. A Maria João está aqui neste in-between. Se eu lhe pedisse para encontrar uma palavra sobre que mulher era aos 20, que mulher era aos 40 e que mulher é hoje aos 60, que fio é que criaria? eu acho que diria a mesma. Eu sempre achei uma festa fazer anos, por exemplo. Fiz 20, fiz 30, fiz 40, fiz 50, fiz 60, e sempre foi uma felicidade, nunca foi um peso para mim. Eu realmente sinto-me sempre surpresa quando falamos disto. E é a primeira vez que participo num debate em que se fala, ou numa entrevista em que se fala de idade, porque eu realmente, juro, eu não penso nisso. E não é tipo, não quero pensar porque tenho medo que... Não costumo pensar. Como tudo funciona ainda bem, eu olho para trás e vejo a João dos 20 anos, era a mesma coisa que dos 30, dos 30 depois tive o meu filho, portanto, talvez tenha ficado com mais essa responsabilidade de tomar conta e ajudar a crescer e criar uma outra pessoa, outro indivíduo, e depois com 50, depois eu julgo que sou a mesma pessoa.
mas se calhar há uma diferença entre aquilo que julgamos e aquilo que somos de facto. E aquilo que queremos e aquilo que queremos. Eu gostaria de manter-me a mesma pessoa, de achar que continuo a ser a mesma João, com os mesmos defeitos, as mesmas qualidades. Eu julgo que sou a mesma pessoa. E quer as mesmas coisas, pegando as suas palavras? Quer hoje as mesmas coisas que queria há 30 anos? Quero ser feliz. Quero ser feliz, quero ser saudável, quero que me deixem fazer as coisas que eu quero ser livre, quero não ter problemas, quero poder amar, não ter problemas para que eu possa fazer tudo, inclusive amar, porque quando temos problemas financeiros, por exemplo, não conseguimos nem amar, não é? E é isso que eu ambiciono, mas eu julgo que sempre ambicionei isso. Quero um belo dia de sol, quero poder ir correr, quero que o meu filho esteja saudável, os bichos que eu tenho, os meus amigos. E quando vai em digressão? Os concertos, as noites, a carga física, não é? O esforço físico que é necessário. Sente diferenças nas digressões que faz hoje? Não, eu continuo a fazer diretas, sabe? É que é mesmo, a pessoa chega toda rota ao seu destino final, mas eu sempre cheguei toda rota aos destinos finais, porque diretas não se fazem, nem agora, nem em altura nenhuma. Mas continuo a fazer, Mas não tem que canta ser. a seguir uma direta? Então não, tem que ser. Aham. Tem que ser, só tenho hoje um concerto aqui em São Paulo e depois tenho em Buenos Aires e se eu não fizer, já não posso fazer. Não posso fazer o quê? Claro que vou. E faço. Eu sou viciada em música, eu amo música, por isso faço estas coisas todas. Mas Quando é que fez a sua última direta em palco? Lembra-se? em palco, o quê? Logo a seguir... mas eu arranjo sempre um bocadinho à tarde para dormir, para desinchar e para Uma dormir um cestinha. pouco. Não pode ser chegar e fazer, isso é, nem se consegue, porque a voz Não Pois, sai? pois. não sai. Pois isso é uma coisa já difícil. É muito complicado. Mas há uma diferença entre aquilo que nós queremos ser e aquilo que somos de facto, mas eu acho que o querer ser ajuda. E eu quero ser esta mesma pessoa e eu quero as mesmas coisas, eu quero e como quero, isto tem muita força. Querer é poder. E sou, e portanto sou. No seu caso, fazia-lhe a pergunta ao contrário. Quando tinha 20 anos, como é que se imaginou a mulher que seria se chegasse aos 80? Nunca imaginei. Eu também tenho uma relação bastante amistosa, digamos, com o passar dos anos, que há pessoas que não têm. Relação amistosa, não algumas vou até- esquecer. Porque e tem todas as razões para isso. Tenho uma mãe que morreu com 24 anos, com a praga da tuberculose. Aliás, a minha avó materna perdeu os 2 filhos que tinha, que eu conheci. A minha mãe eu não conheci, mas o meu tio já conheci. Morreu também, 10 anos depois, também com a mesma doença, e tinha tido um filho bastante que eu não tinha conhecido, claro, como é evidente, se não conhecia a minha mãe, menos esse, que já tinha morrido. Portanto, a vida, para mim, é um dom que eu tenho que apreciar, tenho que dar muitas graças a Deus permanentemente. Portanto, eu, com 20 anos, estava muito debaixo daquela marca, porque fui criada de uma maneira um bocado calamitosa, não é? Eu costumo dizer que eu não fui criada com a minha avó, fui criada com uma mulher da idade da minha mãe, aliás, um pouco mais nova, que era irmã do meu pai, que era a minha tia, e com a minha tia e o meu tio, e fui criada em Lisboa, quando a minha avó permaneceu no Algarve. Quando eu dizia à minha avó, percebe-se, depois, como é evidente, quando eu tinha 10 anos, morre-lhe o outro filho, eu espirrava e ela levava-me a Fátima. Eu costumo dizer, as avós levam ao médico, a minha avó levava-me a Fátima. E percebi isso, mas isso fez na criança, um bocadinho frágil que eu fui, não se nota nada, mas fui, uma criança muito magrinha, assim como a Naíma. Eu agora já sou mais anafadinha, mas tinha
um problema só a Audrey Hepburn, com quem eu durante uns tempos me achei parecida, é que me salvou, porque a minha avó dizia... Isto é uma coitadinha. revelação, Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, o meu marido já disse, eu digo que ele é parecido com o Cary Grant, e ele diz que a minha mulher era parecida com a Audrey Hepburn. Quando ela apareceu assim muito magrinha, para a minha avó, claro, isso era um Sinal de perigo. Um sinal de grande perigo. E, portanto, com 20 anos eu tinha essa espada em cima da cabeça, digamos assim. Depois passou-me, quando cheguei aos 30 já tinha 2 bebés, e isso passou-me completamente da cabeça. E depois, aos 40, continuei a fazer anos e isso continua a ser um presente, portanto, eu celebro, tenho todas as razões para celebrar a vida. Agora, há bocadinho perguntava à Naina como é que se envelhece. Eu lembro-me que a minha avó, quando foi ao meu casamento, não tinha 70 anos ainda, e as fotografias mostram uma velhinha carcomida. Nós agora envelhecemos de uma maneira completamente diferente. Isso é o quê? A alimentação? É o tipo de vida? Eu não sei, porque a minha avó, apesar de ser essa velhinha antes dos 70, viveu até aos 90, e com esses desgostos grandes, era uma mulher que todos os dias, eu costumava dizer, lembro-me da minha avó, todos os dias a dar uma gargalhada e a chorar, a lembrar-se dos filhos que tinha perdido. Todos os dias chorava e ria? Todos os dias chorava e ria. Portanto, digamos que isto são as 2 faces fundamentais da vida. Uma mulher que chega aos 90 anos, sozinha, o meu avô também já tinha morrido, e consegue todos os dias dar uma gargalhada, mas uma gargalhada franca, com qualquer coisa que lhe diziam ou que lhe faziam, e que ela achava que tinha sido engraçado, mas todos os dias tinha a memória daquilo que tinha perdido. Mas aquilo que tinha perdido e que era tão importante, nunca lhe impediu totalmente a capacidade de dar uma gargalhada à vida. Isso, para mim, aliás, ela é que me ensinou a envelhecer, mas eu não sabia que ia envelhecer. E, portanto, o seu marido foi primeiro-ministro a primeira vez em 85 e, portanto, tinha 40 estamos a e tal. falar de 33 anos à frente das televisões, no seu caso. 85 para 2018? Pior para ele. Acredito que sim. Pergunto-lhe se isso lhe impôs alguma disciplina particular e se isso ajudou a enfrentar o envelhecimento. Não. Ou se a desajudou? Não, eu não me impus nenhuma disciplina. Aliás, falava-se muito nas gafas da Maria Cavaco Silva, porque eu continuava a ser a tal criatura. Acabou de dizer uma gafa, dizer a palavra gafa. Isso fazia parte do seu charme, fazia parte do seu charme. Era o seu ginete, fazia parte do seu charme. E não pensar, dizer e depois diziam isto, aquilo, mas não me impus uma disciplina, porque isso não tinha a ver com a minha maneira de ser. Disciplina no sentido de cuidar de si? Sim. Não cuidava muito de mim, tentava apresentar-me arrumadinha, que é como eu costumo dizer agora, gosto de ser uma velhota arrumadinha, não muito produzida, hoje é que isso é outra história, não é? Mas... Isso é um trauma do ano, é o nosso trauma do ano. Durante um ano outra Maria vai nos jogar pragas. Mas mesmo no meu dia-a-dia eu gosto de ser uma pessoa arrumadinha, mas não de maneira a que isso, porque não é a minha profissão, não é? A minha profissão é ser professora, a professora também tem que ser uma pessoa arrumadinha, uma pessoa que se apresenta junto dos jovens de uma maneira... Pois tem que ser um exemplo, não é? Pois eu costumo sempre dizer que não me sinto exemplo para ninguém nesse aspecto de que não traço caminhos, tento que as pessoas encontrem o seu próprio caminho. E isso é muito importante para uma professora que não se imponha, que proponha, digamos assim. Mas não é uma coisa que eu me tenha... Talvez tenha tido mais cuidado quando o meu marido foi presidente. Porque aí eu achava, e acho que com razão, porque enquanto meu marido era primeiro-ministro eu trabalhava muito, acompanhava na medida do possível, toda a gente sabe que eu acompanhei sempre, mas depois, quando o meu marido foi presidente, eu achei que podia ser considerada uma certa imagem da mulher portuguesa e, portanto, aí já tinha mais cuidado. Também era mais velha, não era? Quando
tinha 40 e tal anos. O que é essa certa imagem da mulher portuguesa? O que é que para si... o que é Não, essa, eu não o que é que é sabia essa... qual era a imagem da mulher portuguesa. Eu acho que não há propriamente uma imagem da mulher inglesa, uma imagem da Sim, mulher vou perguntar o portuguesa. mesmo à Anaína. Eu achava é que as outras pessoas, quando eu viajava, e viajamos muito, as pessoas, quando olhassem para mim, iam dizer, esta é uma imagem padrão, digamos assim, eu não gosto da expressão, mas da mulher portuguesa. Quer dizer, a mulher portuguesa é assim. Achava eu que eles podiam pensar isso e, portanto, eu tinha que dar. Mas eu dava, no fundo, era a imagem daquilo que eu achava que era e não a imagem daquilo que as outras pessoas iam achar que eu era. Isto é um bocadinho complicado, mas é... Mas eu se calhar perguntar à Maria João e à Naíma se concordam, quer dizer, a doutora Maria é a imagem da mulher portuguesa ou o que é a imagem da mulher portuguesa? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que também. sim, acho que sim. E durante muito tempo nos representou e eu sentia sempre orgulho quando olhava para si. Esta é bonita. Sentia-me bem representada, sabe, como mulher portuguesa, enfim, meio-meio, mas como eu sentia-me bem representada por si. Pois é, isso é bom. Anaíma, o que é para si, o que é a mulher portuguesa? Em relação à doutora Maria Cavaco? Ou em geral, o que é a Em mulher geral, portuguesa? a mulher Este portuguesa é tal uma mulher padrão que a doutora altiva. Maria falava. É uma Diga? mulher altiva, Altiva? por norma fala, Pelos cotovelos. Fala. e é uma mulher muito forte. Eu revejo isso na mulher portuguesa. Acho que é, nesse aspecto, a mulher portuguesa e a mulher angolana são muito parecidas. São mulheres muito batalhadoras, bastante trabalhadoras e mulheres de família e, acima de tudo, altivas. Há esta coisa da mulher portuguesa. Aliás, o português, do modo geral, tem esta coisa de falar assim um pouco por cima. E eu gosto muito dessa característica, acho que a doutora Esta representa. história da Naima dizer que a mulher portuguesa é uma mulher altiva, eu lembro-me que na Bulgária não havia primeira-dama porque ela não queria, o marido era um homem que já não é presidente, que era um homem muito interessante, falava muitas línguas, eu já tinha conhecido noutro sítio, noutra circunstância, e houve o gabinete dele tinha só mulheres, talvez para compensar a falta da mulher. E uma delas, que arranjou uma grande admiração por mim, veio ter comigo, ainda hoje mantemos o contacto por mail, vinha ter comigo a dizer, sabe o que dizem aqui de si? She walks like a queen. E eu disse, bem, a mulher portuguesa é engraçado que esta história, ainda hoje eu mantenho um contacto com a Dani e ela estava fascinada por mim, porque talvez porque faltasse lá a figura, que era uma mulher muito nova, com filhos e portanto não podia. E eu disse assim, bem... Não está tudo mal, não estou a fazer tudo mal. Não está, não é que seja mais importante ser uma rainha. É claro que eu caminhava melhor do que a rainha de Inglaterra atualmente, mas continuo a caminhar. Acho que isso é muito importante. Mas eu nunca mais me esqueci desta expressão que ela veio ter comigo. Depois, quando vieram visita aqui a Portugal, ela andava... quando estava muito, muito triste porque eu não estava sempre com ela. Com elas, que não, ela é mais do que uma, mas aquela era... E eu disse, o problema é vosso, porque vocês, como não têm a primeira-dama, não trouxeram, eu estou em determinadas coisas, mas eu não tenho que acompanhar a si, tenho que acompanhar a primeira-dama. A vossa não vem, e ela, primeiro que percebesse aquilo, estava triste. She walks like a queen. A Maria João, estive aqui a fazer contas, está quase a ter descontos nos comboios, nos Ai, museus, que horror! nos Ai, que cinemas. horror! Vai, pode ser Recuso o desconto. Recuso o desconto. Vai Recuso pedir o bilhete de desconto. terceira idade? É essa a pergunta. Vou? Ou vai fazer de conta? Se vai pedir o bilhete de terceira idade ou se vai fazer de conta? Acha? Nunca! Tenho uma amiga que fez isso durante muitos anos. Outra, Que não... recusou bilhetes para não dizer. Porque estas pequenas coisas acabam por nos influenciar. Eu julgo que estas pequenas coisas acabam por... Eu lembro uma vez o Marojinha partiu um tendão, partiu um pé, e eu andava a empurrá-lo nos carrinhos dos aeroportos, e ele sentava-se e empurrava. E depois ele precisava de ir à casa de banho, e eu dizia, Mário, vai à casa de banho dos deficientes. E ele dizia, não vou nada. Eu dizia, vai, agora é que é a tua altura. Eu também dizia isto para o picar. Pois. Mas eu compreendo. Uma pessoa
Nunca hei de ter esses descontos. Quer lá saber? Afinal, Não. essa minha amiga não está, que é muito mais velha do que eu, Não? afinal não esteve sozinha. Que é eu que é vou usar. isso? Vais? Vou. Mas isto tu agora Fiquei daí. tristíssima quando perdi todos os meus privilégios de ter menos de 25 anos. Quando chegar aos... Eu vou aproveitar todos. Não. Ai, vou. Essa minha amiga já, Isso acaba por nos influenciar. já Não aceita os influencia bilhetes. Já sei. Vais para a Mas fila e ao não, teu não, lado não. estão uma data de pessoas, calma, mais, isto coisas, mais. Agora já- Nem penso nisso. Já entregou a toalha ao chão. Quanto tempo é que a sua amiga demorou até Não sei, começar bastante, a pedir os mas bilhetes? bastante, João. Vou bastante tempo a recusar os bilhetes. Foi? Porque tinha que mostrar o bilhete de identidade. Não, isso não. Não sente então qualquer tipo de pressa? Não sente que o tempo esteja a passar-lhe à frente? Ai, não sinto nada disso. Não sinto os meus dias como normalmente. E eu acho que isto nos influencia, acaba por nos influenciar. Se nós formos para uma fila dos 60 e não sei o quê, que tem os descontos e tal, ao nosso lado só estão essas pessoas. Não, prefiro não. Eu não sinto isso ainda. Não há filas, é só dizer assim, tenho mais de 65 e mostrar o veículo. Era só o que faltava. Não. Nada disso. Não, porque eu não me sinto assim. E espero que não me façam sentir. As coisas de... Todos os assuntos relacionados com mais idade, a ter mais idade, nunca partiram de mim. Nunca fui eu que pensei, estou mais velha, portanto, já aconteceu, mas vem de fora. Alguém que menciona e eu fico surpreendida. Eu apanho-me de surpresa sempre. Mas se calhar a expressão de terceira idade também já não se adequa, já precisávamos se calhar de uma quarta idade. Pois. Ou quinta, Isso ou acaba, a ou única uma quinta diferença. idade. só o professor Adriano Moreira, por exemplo, que idade é a terceira idade? Já está na sétima idade. E está. Eu julgo que a única diferença que eu senti dos 20 para agora, ou para até quando tinha 30 e 40, é que antes eu era filha de alguém e depois tornei-me a mãe de alguém. E os meus pais depois faleceram e eu fiquei a mãe de alguém. E a tomar conta e já não deixei de ser filha. Isso eu senti essa fase de deixar de ser filha de alguém, passar a ser a mãe de alguém. Isso foi duro. Isso Deixar de ser filha de alguém é só quando os nossos pais morrem. Depois, mas eles já se foram embora, portanto eu... Há bocado a doutora Maria No aspecto prático das coisas, deixei de ser a filha de tipo, mãe, eu... Pois, Não, agora, não há ninguém. eu agora sou a matriarca da minha família. Tenho Há muito bocado orgulho utilizou, nisso. peço desculpa, utilizou a expressão agora já sou uma velhota. Queres ser uma velhota arrumadinha, não é? Velhota, velha, idosa, pessoa da terceira idade, qual é a palavra certa? Qual é a melhor palavra? Cada pessoa usa a sua. Eu acho graça na palavra velhota. E talvez usei-a provavelmente por isso. Terceira idade depois já não faz grande sentido, como estávamos a dizer. Há pessoas como o Eduardo Lourenço, o Adriano Moreira, a Celeste Rodrigues, quer dizer, são pessoas com mais de 90, mas que também ainda não entregaram a toalha ao chão. Ativas, autónomas. Ativas, autónomas. Eu quando digo isso é por graça, eu quero ser uma velhota arrumadinha, porque as pessoas todas dizem, não parece nada, mas eu costumo dizer, é verdade, eles estão todos cá e vamos sentindo. É tal história, quer subir o escadote, mas já sei que se vou subir o escadote pode correr mal, porque vai doer aqui, vai doer ali, posso despencar, como dizem os brasileiros, do escadote abaixo. Mas e tem truques, gostava de saber os truques de cada uma nas diferentes fases da vida em questão para enfrentar a passagem do tempo, o envelhecimento. É a tal tacinha de mirtilo que estávamos a falar há pouco, a vitamina B21 ou B12, não me lembro agora, é o exercício físico, o desporto, é música, rir e chorar. E comer bem. Qual é o truque de cada uma? Comer bem, alimentar-nos bem, compreendermos o nosso corpo, isso é muito importante. Até para mim, como cantora, eu preciso de compreender o meu corpo, como é que eu funciono, como é que eu estou cansada, o que é que me faz estar cansada, o que é que eu posso fazer para melhorar, para colocar a voz bem, o que é que eu posso fazer pelo meu corpo. Essa compreensão que eu ganhei muito por causa de ser cantora e também por causa de praticar desporto desde sempre, é muito importante. Se nos compreendermos bem, sabemos ajudar o corpo e a nossa cabeça a caminhar todos os dias. Isso exige alguma autocontemplação,
Não. Como é que se chama? Como é que se faz isso? É viver todos os dias, é ouvir o meu corpo, ouvir, ver como ele funciona, dói ali, não dói, falta aquecer, não falta fazer... Estuda os alimentos à procura das coisas certas Agora para... sim, tenho cuidado, eu sou vegetariana e tenho cuidado. Mas não é por causa de estar mais velha, mais uma vez, é porque tomei consciência que a forma como nós, o ser humano, trata os animais é absolutamente inadmissível. E isso causa-me uma dor, não é um incómodo, é uma dor, uma revolta, que, portanto, a minha maneira, que é insuportável para mim. Portanto, a maneira que eu tenho de protestar é não comer carne, não comer peixe, comer coisas saudáveis. Nunca... Eu tenho filho, tenho um filho e tenho cães. Portanto, eu tenho que ir ao detalhe, comprar coisas que eles comem. Mas como sempre, frango, por exemplo, compro frango do campo sempre. Os ovos, compro ovos biológicos. Se é queijo biológico. E tento que a minha passagem nesta vida esteja sempre ligada a boas coisas e não à tortura, ao sofrimento. É engraçado estar a dizer isso porque, à procura de... Enfim, a preparar esta entrevista, um dos estudos que encontrei é uma explicação para a extrema longevidade dos japoneses. O Japão tem, se não me engano, 75 mil centenários. É o país com mais centenários do mundo. E uma das explicações... estamos a falar de um estudo universitário sobre a alimentação, é justamente o momento em que os japoneses começaram a comer carne. Peço desculpa, mas é o contrário, depois. Que é quando a carne, a seguir à Segunda Guerra, passado uns 10 anos, já o país estava a ser reconstruído, deixou de ser tabu, porque era, por um lado não havia dinheiro e por outro era mal visto comer carne. Mas eles se calhar tratam melhor os seus animais, se calhar não fazem as barbaridades que nós fazemos. Os seus truques, Naima? Eu vou dar uma resposta muito clichê, mas eu acho que tem mesmo a ver com a felicidade. E eu hoje digo que não troco a mulher que sou hoje pela mulher que era com 20 anos. Porque aprendi a estar comigo, a entender-me melhor, aprendi a dizer que não. Antes dizia sim com muita facilidade, mesmo quando não queria dizer, mesmo quando pretendia dizer que não. E isso deu-me uma serenidade e uma forma de estar comigo e com os outros, que faz com que eu me sinta muito melhor, sinto-me muito mais feliz. E acho que esse é o primeiro passo. E depois, tal como a Maria João, pelo pai que tenho, fui obrigada a praticar desporto. Portanto, para mim, o bem-estar físico é essencial, uma boa alimentação é essencial, mas acho que a nossa longevidade passa muito por sermos um pouco rebeldes, por termos a capacidade de dizer que não. E é mesmo gostarmos muito, primeiro, de nós, tratarmos-nos bem e só assim é que conseguimos estar bem na sociedade e, eventualmente, não ganhar muitos cabelos brancos, que eu acho bonito, cabelos brancos, não ganhar muitas rugas, porque somos pessoas mais felizes, estamos muito mais felizes na sociedade. Fazemos bem a nós e fazemos, consequentemente, bem aos outros. Os cabelos brancos são bonitos, mas eu noto gosto. que, e ponho-me também aqui, todas pintamos o cabelo. Eu não pinto. Não? Não, eu não pinto o cabelo. Mas vou pintar. Mas loiro. é mais 2 anos. Mas tenho cabelos brancos, só que o meu cabelo é muito escuro. Não vai pintar? Portanto, Já acho que decidiu? não. Acho que não, porque é a única vez que a minha mãe pintou o cabelo, quando já tinha alguns cabelos brancos, e eu e os meus irmãos tivemos uma atitude muito, não agressiva com a minha mãe, mas ficamos revoltados porque achamos que ela tinha que envelhecer naturalmente, com os seus lindos cabelos brancos que ela mantém até hoje. E acho que é a melhor forma, é aceitarmos o envelhecimento, aceitarmos o que vem com a idade. Alguns ganham mais rugas, mais cabelos brancos. No meu caso, eu tinha o meu padrinho, que já faleceu infelizmente, aos 30 anos tinha a cabeça completamente branca. Portanto, eu não tenho nada contra os sinais de envelhecimento. E não pinto o cabelo porque ainda não tenho assim tantos brancos, mas mesmo Mas se acha que tiver, não vai pintar? acho que não. E Maria Acho que João? não. Eu acho que fico muito feia com cabelos brancos. Ficas mas eu tenho muito pouquinhos, como a minha mãe. Eu tenho uma trunfa igual à da minha mãe. E ela tinha muito, ela faleceu com 92 e ela tinha poucos cabelos brancos. Eu também tenho pouquinho, tenho tipo aqui e aqui, mas não gosto de ver, acho que fico baça, não é? Eu acho que Ficamos sem brilho. Identifica-se?
Não foi tanto isso, porque eu não sei, a Naima não vai cumprir, quase de certeza. Eu também diria. Não vai quê? Cumprir, que foi. Não, pois eu também acho que não. Eu também acho que não. 33 Ora, aí anos, vai. não vai cumprir. Eu, por exemplo, comecei a Não, bem que não tem. começaram a aparecer muitos Pois já te cabelos mostro. brancos, muitos cabelos brancos, bastante nova. Tinha que idade? Eu tinha mais de 30, mas quer dizer, era muito nova ainda. Sim. Quando fiz os 40 anos, já tinha muitos e disse, isto acabou, comecei por fazer riscas e tal, mas agora é capaz de ser mais difícil, porque habituei-me a não ser baça, não é? A ter... e Quando e se depois começa, não é? Castanho e amarelo é difícil. mais bonito que cinzento. Cinzento é uma cor mortiça, não é? O cinzento é uma O cor sal e mortiça. pimenta, salt and pepper, não é? É uma coisa mais Nem em mortiça. Portugal as mulheres ficam roxas, não é? É uma questão de cor. Passamos a vida a ver mesmo. aquelas mulheres de cabelo Há roxo pessoas na que rua. ficam Não gosto muito nada. bem, todas brancas. A Bárbara Bush morreu toda Mas branca todas e começou, brancas. e começou Todas muito brancas. cedo, porque teve um problema na vida que fez com que ela, um pouco a Maria Antonieta, não é? Um problema, 10 problemas graves, o desastre dos pais e uma filha que morreu com uma leucemia muito bebê. E isto foi muito próximo e foi de um momento para o outro, quase. E ela depois cortou, assumiu e eu achava que ficava bem, quer dizer, não a imaginava de outra maneira. Também nunca a vimos, não é? Pois, Não a vimos nessa fase, só a eu conhecemos conhecia já com aquele com cabelo branco. 60 e poucos anos, eu tinha 40, portanto ela tinha mais de 15 do que eu, mas já era toda com o cabelo branco. Mas não era pelo facto dela ter o cabelo branco que ela parecia mais velha. Eu achava que ela, pensei que ela era mais velha que o marido, não. O marido até tinha um ano mais do que ela, mas parecia muito mais novo do que ela. Mas não era só porque não foi só isso que a torturou, ela ficou com muitas rugas também. E isso também. Mas há uma coisa que eu queria acrescentar aqui, porque elas não têm experiência, eu acho que o que nos envelhece, francamente, é a falta de saúde. Isso. Agora tive essa experiência, problemas. fiz a festa para celebrar os meus anos e das minhas amigas, quase ninguém pôde estar. Umas tinham morrido, outras estavam doentes, outras estavam em lares, não em asilos, por graves problemas de saúde. Eu costumo dizer sempre, não, o que nos envelhece a sério é quando temos um problema de saúde grave. Que eu tenho, é um bem que eu tenho que agradecer todos os dias. Às vezes pergunto, mas não agradeço todos os dias. Quando olhas para o espelho de manhã, agradeço todos os dias. Mas Reza mais... todos os dias? Hã? Ou reza Sim, ou sim, reza? sim, rezo todos os dias. E especificamente sobre agradecendo, Não, agradecendo a Deus tudo, mas sabendo que essa é uma das graças, a saúde. E o meu marido tem ter saúde, estarmos os dois bem, estarmos os dois um com o outro, porque também quando desaparece um é complicado. Fala sobre isso com o seu marido, sobre a viuvez? Não falamos sobre a viuvez, mas falamos muito sobre a doença e falamos muito, dizemos, o meu marido tem uma coisa que é dizer, assim, daqueles, eu disse, não, 2, e rimos os dois. E dizemos sempre, 2 é muito melhor do que 1, porque também já há muitos amigos que estão viúvos e amigas. Isso é uma forma de não falar da morte. Não, é uma forma de agradecer também o facto de estarmos os dois ainda, que também não é assim, também não somos assim tão velhos, mas que estamos os dois ainda, que já sabemos de muitos amigos que está só um. Sim, estatisticamente, na sua idade, as mulheres portuguesas são praticamente todas viúvas. Porque são mais valentes, assim há lá está, 200 como anos. nós dizemos, São os mais valentes, que é os isso. homens. É difícil falar da morte, não é? É difícil falar da morte. Para a minha avó não era. Mas para a geração da minha avó, não era só a minha avó. A geração da minha avó nasceu no fim do século XIX e morreu, portanto, já bem, em 84, portanto, já era uma grande naturalidade. As pessoas morriam em casa, na aldeia, fazia-se o velório todo em casa e era uma grande naturalidade. A nossa
contemporaneidade chuta para debaixo do tapete a morte. Mas temos que nos habituar a saber que é para todos, mas enquanto, como a Maria João dizia, enquanto estamos bem, nos sentimos bem, eu sou mais velha do que elas, mas temos que aproveitar isso, porque sabemos que tudo vai acabar, como é evidente. Para mim não acaba tudo porque tenho fé, portanto há um outro lado. Mas não é uma coisa que as pessoas... É melhor nem lhe perguntar, não é? A sua avó provavelmente não leu o Séneca, imagino, mas o Séneca justamente, essa é uma das ideias do Séneca, é aquele filósofo que estudou quase obcecado com a morte, não é? Desde dos primeiros textos ao último, já ele com quase 70 anos, teve uma longa vida para a época. É talvez o filósofo que mais escreveu sobre a morte. E uma das coisas justamente que ele diz é: mas porquê tanta estranheza? Há milhões de anos que as pessoas morrem, milhões de anos à nossa frente as pessoas vão morrer, essa naturalidade. A minha avó não considerou natural perder uma filha com 24 anos e um filho com 26. Isso não era natural, porque realmente, isso nós sabemos, que quando os filhos morrerem à frente dos pais, não faz parte Não é natural. Não é natural, é antinatural. E ela, coitada, foi confrontada com isso e passou décadas da sua vida sem filhos. Quando eu nasci, a minha avó tinha 44 anos. Mas... E já não tinha os filhos. Já não tinha os filhos. Mas uma outra coisa interessante que o Séneca diz é: estuda, ele escreve aos amigos e diz: estuda a morte, ensaia a morte. Não é só a teoria, pois não, Maria João? Prepara a morte. Isto faz algum sentido para vocês, esta ideia do vamos estudar a morte e sabermos o que é a morte para quando lá chegarmos, vir de uma forma natural? A ideia do temos que saber viver bem e temos que saber morrer bem. Sim, isso é importante, mas aí também não sabemos, só quando lá estivermos, porque lá está, depende da maneira do que nos acontecer, em termos de tipo de doença, por exemplo, eu costumava dizer que não gostava nada de morrer de acidente de carro, por exemplo. Era uma morte... Súbita, rápida, brusca demais. Brusca demais. Mas, no outro dia, estava num sítio que haviam vários médicos e um médico que eu não conhecia sequer, não era o meu amigo, mas dizia assim: eu já decidi, quero morrer com Alzheimer. Com cancro, não. Pois, e porquê? Porque com Alzheimer chateio os outros, com o cancro chateio-me a mim próprio. Aqui está um estudo, um médico que tem esta teoria. Eu não sei, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu espero, eu já dei por mim a falar com o meu melhor amigo e dizer: olha, um dia que eu fico mesmo toda doente, e se vires que eu não tenho safa, tu acaba comigo isto, porque o João, que é o meu filho, não vai ser capaz, por isso tu acaba comigo, que eu não quero isto para nada, por favor. E eu, faz assim, mas isso penso às vezes nos meus momentos mais lamechas, aquelas pessoas que protestaram tanto a meu respeito vão sentir a minha falta. Pois, nós temos e vão estar todos no meu funeral. Aliás, tudo disparado. És o cartoon do Kim. Lembro-me que estive com a Bárbara numa coisa que eu ouvi mais, com o João Lobatunos ainda a fazer a apresentação do livro. Sobre a imortalidade. Não era sobre a imortalidade, era um livro de ciência. Era da bioética, da Maria do Céu Patrão Neves, que era sobre a imortalidade. E o João, que morreu novo, pouco depois, 70 e tal anos, é novo, teve um papel muito importante e teve na governo um papel muito importante sobre o envelhecimento ativo. E nós não sabemos o que vai acontecer. Não. Eu acho sempre difícil estar a dizer, por exemplo, como a Maria João diz,
Eu sei lá se estou... Ai, acaba comigo, sei lá. Mas eu estou a torcer, seria uma ideia, seria uma surpresa maravilhosa. Nós não sabemos, não é? Pelo sim, pelo não, vou tirar o maior partido possível agora que estou aqui, porque pelo sim, pelo não sei se há, mas se aparecer, estou disponível para isso e se de facto acontecer outra vida, ou se continuarmos de alguma forma, será uma bela surpresa. Será uma bela surpresa. Estou disponível para isso, mas não tenho certeza, não sei. As certezas não há, aliás, há pessoas que dizem ter fé é uma grande sorte. Mas não é. A fé é interrogação permanente. E a fé é muito acompanhada. Estou a ler agora o Tolentino, que eu gosto imenso. Eu costumo dizer-lhe, não diga isso, professor, que eu fui a professora dele, e conheço há muitos anos. Mandou-me o último livro dele sobre a sede, o retiro que ele preparou para o Papa Francisco. E ele diz isso várias vezes. Não, a crença é uma interrogação permanente e é um grande salto no vazio, não sabemos, mas ajuda, não ajuda. Havia um amigo meu que era franciscano e estava gravemente doente e eu perguntava-lhe, e ele dizia, dá-me a impressão que não ajuda, que complica muito, porque nós pomos talvez mais questões permanentes, e estava a morrer, do que os ateus. Mas eu acredito e tenho muita fé nessa grande surpresa. Eu também estou a torcer. A Maria João falava da ajuda do seu amigo. Em África é diferente, tu não achas, Naima? Em África a vida e a morte são muito próximas e os mortos coabitam connosco e estão presentes e influenciam-nos e nós sentimos a presença. Era um pouco o mundo da minha avó, que não era africana, mas que nasceu, não morreu lá, mas depois eu veio para lá porque eu é que tive que tratar dela e portanto tive que tratar aqui. Uma grande naturalidade. Não a naturalidade de perder os filhos com 20 anos, isso não. Mas para ela, velha, para o marido, muito natural, muito africano nesse aspecto. Como é que é morrer em África? É pôr os pés no chão e dizer, eu não quero. São 50 países e há ricos e pobres, enfim. Na África, que é a sua vida, a sua Luanda. Posso falar só para mim? Pode falar Eu aceito a ideia de que todos vamos morrer, mas eu lido muito mal com a morte. Porque gosto, para além de gostar muito de estar viva, eu gosto muito de ter as pessoas que amo à minha volta. Eu lido muito mal quando perco alguma destas pessoas. Os meus pais, como já passaram dos 70, às vezes gostam de dar aquelas bocas. Nós não vamos durar para sempre. Mas todos os pais dizem isso, não é? Mas eu nem sequer esse tipo de conversas, esse tipo de frases gosto de ouvir, embora, por exemplo, agora falando mais em relação a Angola, nós lidamos, tal como a Maria João estava a dizer, de forma muito respeitadora dos mortos. São feitas muitas celebrações Moçambique também. Relacionadas à evocação do poder de quem já foi, da ajuda de quem já partiu, porque nós acreditamos que eles continuam sempre connosco. E recentemente ofereceram-me uma Cuba, uma máscara Cuba, que é do norte do Reino do Congo, e é uma máscara lindíssima e foi-me oferecida porque eu sou colecionadora de máscaras e recordo-me quando fui estudar sobre essa máscara. É uma máscara de celebração de nascimento e de morte. Portanto, até a nossa própria arte liga tanto o nascimento como a morte. Mas eu lido muito mal com a morte. Eu vivi uns anos em Timor e em Timor as festas, enfim, funerárias, que é até difícil chamar aquilo um funeral, são exatamente iguais aos casamentos. Sim. O tipo de comida, a música, o palco, os músicos que tocam, as danças, a duração de horas, o número de convidados, é muito impressionante. Mas a morte, eu acho que a morte, nós europeus, é mais... Eu estou sempre a dizer nós europeus, nós africanos. Sinto que nunca ou é sempre uma mais-valia, são duas coisas em mim. Isto de ser moçambicana e ser portuguesa. Mas eu acho que o peso, será que vem da religião católica que dá este peso terrível, que põe um peso horrível quando morre alguém? É uma coisa, a culpa com que nós ficamos,
eu senti sempre que os meus pais eram uma culpa, um peso, uma coisa horrível, e eu preferiria encarar desta forma, com uma maior leveza, em que, como é a África, como os africanos. Que tenha sido a religião católica, aliás. É uma pergunta que eu faço. Estão a tentar, e em todos os funerais, aquilo. Uma das coisas mais, entre aspas, de acontecer é que, eu digo isto muitas vezes, é que perdemos muitos amigos, perdemos muitos familiares. Como eu sou a matriarca, já muita gente, todos os ancestrais, e nós acabamos por estar sozinhos, não é? Isso é uma das coisas... Sente essa solidão que vem com o envelhecimento? Eu ainda não sinto muito, já muitos morreram, vou tentando estar... E não, talvez não sinta tanto, porque, como digo, somos dois e, portanto, paramos um outro. O meu marido também já perdeu muita gente, da família dele, como é evidente, e da família e dos amigos. Mas isso é difícil. Mas o que eu noto é que a própria Igreja Católica e os padres jovens, cada vez que vamos a um funeral, puxam-nos para cima, para o lado de lá como vida diferente, e os funerais, o funeral dos bancos, tem música e tem flores, e sempre flores, não, música sim, mas as flores deem às pessoas, porque as flores... Estamos mudando isso. Mas é claro... Há bocado falou, estamos mesmo a acabar, mas há bocado falou do tal livro, dessa apresentação do livro sobre a bioética, que é um livro muito interessante e muito assustador, não é? Porque é, no fundo, vermos como a ciência já desenvolveu, embora em partes isoladas, tantas substituições eternas de partes do corpo. E, portanto, a pergunta do livro é, no dia em que houver ciência e dinheiro capaz de juntar isto num corpo só, a imortalidade está atingida. E, na verdade, as pessoas não sei quantos, aquela coisa. Isso é quase até a mais simples de todas. Mas estamos a falar de olhos biónicos, de impressoras em 3D que imprimem narizes, orelhas, órgãos. Mas pensa nesse sonho que será. Uma pessoa está doente, tem um cancro, tem um fígado que não sei o quê. Imprime em 3D e substitui o pâncreas. Isso é uma boa notícia, acho eu. Isso é uma boa. E a cabeça do miolo que está cá dentro? A minha pergunta é essa, até que ponto é que a nossa fará... alma. É isso? Não só a alma, mas o cérebro. O cérebro. Mas também, eventualmente, se criarão... Há um italiano cérebros... Há um italiano, lembra-se de ter falado disso? E onde é que fica a nossa individualidade? Aquilo que somos eu, a Dona Maria, a Naíma, se começarmos a substituir tudo. Porque, por um lado, é uma boa notícia, temos o nosso fígado no tal, vamos morrer porque o nosso fígado está estragado, vamos pôr um novo. É já o transplante de rim, o transplante de pulmão, o transplante de coração. De coração até agora, não é? Mas isso, ao nível em que a ciência está, é quase para bebés. Ou seja, já estamos a falar de exoesqueletos, de olhos biónicos, estamos a falar de... Digamos que há muitos académicos e muitos médicos que acreditam, que dizem já sem rir, que a imortalidade está ao alcance de uns quantos. É uma questão Mas isso é uma imortalidade diferente, não é? Eu pergunto, até que ponto é que, quer dizer, imaginam-se a ter 500 anos, todas biónicas e substituídas? A Naima com os seus cabelos brancos, mas todas substituídas. Tirando os cabelos, tudo era substituído. Por um lado. Por outro lado, imagino-me a ter um problema num órgão e substituí-lo. Essa, pelo menos, é a satisfação imediata, não é? Tipo, estou aflita, tenho tal, vou morrer se não substituir este órgão. Já se faz. Vou substituir, Não, vou comprar. Fígado, rim, isso já deu. Mas não será para toda a gente, não é? Será para as pessoas que têm posses. Mais uma vez, a saúde, a imortalidade será para as pessoas que têm posses, sim, não é? Mas as imortalidades que estão a construir são imortalidades que a mim não me interessam. A criogenia, ou não sei como é que isso se chama. Congelamento profundo. Essas partes, esses sobressalentes todos, já não estão, se isso fosse possível permanentemente, já não era uma pessoa, era um robô daqui a 500 anos, já não tinha nada a ver. Mas se tiver de hoje para amanhã, Deus queira que não,
um problema num pulmão e se puder sim. substituir, substitui. Sim, sim. Pois é, saber até onde é que nós vamos substituir as coisas. Porque Até à capacidade há 100 do nosso anos, bolso, não é? Ninguém imaginaria substituir um coração. Depois veio o Barnard e fez umas quantas E corações nos agora anos 60. já tenho amigos a viver com o coração novo. Isso é realidade. E isso é maravilhoso, a medicina O é seu colega da música, o Salvador, não é? Que foi Sim. uma alegria. E Um pode jovem, mas pode isso substituir. Pois, mas para um Ah, o jovem Sobral, é sim. uma coisa fantástica. Para uma pessoa de já 90 e tal anos ou isso, já não sei se será. Não sei. Será que quando formos mais velhos não nos vamos agarrar ferozmente a isto? A todos os dias, a levantar-nos todos os dias e está um belo dia de sol? Eu, quando Já não morrer, eu teremos espero essa bem não capacidade. morrer no verão. Porque sentir-me tão triste. No inverno, no outono ainda vá, agora no O verão. outono é a idade. Minha mãe morreu na primavera. Mas eu, por acaso, eu não acho nada interessante a ideia da imortalidade. Porque acho que com... Não, imortalidade não, mas substituição Sim, mas de se o coisas ser humano doentes. se torna imortal, o planeta não evolui. Não morre com tanta Vamos gente. ficar com um planeta repleto de pessoas com as mesmas ideias. Que eu acho que o interessante da humanidade, do nosso planeta, é exatamente a evolução, a diversidade. Portanto, podemos, lá está, como Salvador, podemos trabalhar a ciência de forma a poder salvar os jovens. Os jovens, mas estás a ver? Os jovens. Tu e os jovens calma, e os não outros me não deixaste jovens. terminar. Ok, desculpa. Eu estava empolgada. Sentiu-se da pessoa que vai ter desconto da Carris. Não, ou alguém tem um problema. Pois! Mas eu sempre disse que queria morrer cedo, porque acho que o interessante é deixarmos uma história escrita, é deixarmos algo. Quando O partimos. Séneca, já agora, o Séneca diz exatamente isso. Ele compara a vida com uma história e diz, isto é como uma história, não interessa se é longa, Exato. tem que ser boa. Tem que ser E temos que pará-la quando quisermos, e portanto já vamos à eutanásia, que eu queria só acabar a puxar uma frase que a Maria João disse há pouco, mas temos que dar-lhe um bom fim. Concordo. Se pudermos decidir, porque a maior parte das mortes são péssimos fins, não é? Doentes, em dor, em sofrimento. A maior parte das mortes são assim, que eu vejo, que eu tenho visto. E isso não é nada desejável. De poder aceder à sua morte, digamos, poder planear e morrermos em beleza. Morrer saudável. Eu digo sempre, eu vou morrer, mas eu vou morrer saudável. E tenho outra amiga que fuma Isso e diz a Maria diz... João? Isso digo eu. A minha amiga que fuma, diz: eu hei de morrer toda podre. Fuma 2 maços de tabaco por dia e tem 65 anos. Mas é moçambicana. Você é a favor da eutanásia? Ou do direito de uma lei que permita? Acho que sim. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito de escolha e decidir. Mais uma vez, nós sabemos de nós. A maior parte de nós sabemos de nós. Eu saberei quando eu estiver... Eu amo a vida, portanto, isso penso que nunca me irá acontecer, a não ser que eu esteja profundamente doente, profundamente em pleno sofrimento. E se eu estiver em pleno sofrimento, e se não tiver um caminho para ir, um sítio, se eu não tiver no purpose, não é? Nenhum propósito, e se eu escolher, eu espero que me respeitem, essa escolha. Agora estarem em cima de mim, a proibirem, não, porque, deixem-me escolher. Mas isto é um assunto tão profundo, não é? Isso é o Séneca todo, mas não parecia que estava a ler. É exatamente assim, depois eu mostro. E no seu caso? Sou contra esta visão da eutanásia à escolha, porque muitas pessoas acham que isso vai ser ótimo, mas o resultado não tem sido tão bom. Aquela rampa deslizante tem sido tremenda. Já temos muitos meios e teremos mais, com certeza, para dar uma morte tranquila. Mas acho também que não é para este tipo de conversa que nós temos agora pôr em jogo todas essas... É muito profundo. Não há certezas absolutas, não é? Não há nenhuma certeza. É um assunto demasiado profundo, demasiado delicado, demasiado forte. Eu ia só antes de irmos para a última Temos que pergunta... nos juntar um dia para fazer um Sim, debate. sem dúvida, mas é muito interessante a Maria Filomena Mónica, que escreveu um livro sobre a morte. Uma das coisas que ela revela é o facto de ter mudado a opinião em relação à eutanásia quando envelheceu. Quando enterrou 2 grandes amigos e quando enterrou a mãe, quando viu morrer 2 grandes amigos e quando viu morrer a mãe. E aí percebeu que
que toda a vida tinha sido contra a eutanásia e que não fazia sentido. E mudou de opinião. Justamente pelas razões que a Maria João apontou. Última pergunta. Há essa pequena coisa que é, imaginem-se lá, completamente em pleno sofrimento, não vamos sair dali, temos um cancro terminal, uma coisa terminal, não há um caminho, não há, e é só sofrimento a nossa vida. E se eu escolher em plena lucidez, eu quero terminar Está isto. assim tão mal, a lucidez já não deve estar muito boa. Se estivermos a sofrer tanto, A lucidez já não está. Já não mas se eu está. estiver lúcida, Também já viu, e se eu já não- escolher isso, eu espero que não me venham dizer, não, tu não vais porque eu não acho. É isso que eu penso. Desculpa. Mas no fundo pergunto-lhe então, que se o corpo está em sofrimento e se já nem há não é lucidez, assim. então somos o quê? Somos uma criação divina que encontrará o seu caminho. Porque a falta de lucidez não nos deixa tomar decisões. Já há decisão que eu gostaria que tomar os meus filhos estão informados, de nada de encarniciamentos terapêuticos. Mas ainda há muita coisa a fazer para a calma da morte. Eu tive vários casos que assisti a isso e que foi bom. E consigo dar uma morte tranquila. Numa nota mais... Opa! mais uma. Para acabar, se tivessem que escolher um único conselho sobre envelhecer bem, qual é que seria, Naima? Para mim é mesmo a felicidade. Começa de dentro para fora. Para mim também, sermos o mais felizes, o mais felizes que conseguirmos, compreendermos-nos e respeitar os outros, e respeitar a terra em que vivemos e as outras pessoas e as outras formas de vida. É isto que eu acho, é a felicidade realmente. Se formos, não é? Felizes, o mais felizes possível. Eu talvez recordasse o exemplo da minha avó, conseguir todos os dias ter uma gargalhada e lágrimas que também fazem parte da felicidade. Muito bem. Muito obrigada às três. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Obrigada eu.